Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de brigadeiros, de diversos tipos de brigadeiros deliciosos. Então, nada mais justo que a gente começar falando sobre a história do brigadeiro. A história do brigadeiro, gente, da sua origem, tem uma origem política, porque nas eleições de 1946, um dos candidatos era Eduardo Gomes, ele tinha um cargo de brigadeiro. E assim, as meninas o apoiavam muito, ele era um rapaz muito bonito, galanteador. Tanto é que uma moça da sociedade, da alta sociedade, Heloísa Nabuco de Oliveira, ela criou um docinho para homenageá-lo e também para arrecadar fundos para a campanha. Mas esse doce era um pouco diferente de hoje em dia, ele era à base de leite, ovos, açúcar e chocolate. Porém, ele tinha a característica de um brigadeiro, do mesmo brigadeiro que a gente tem hoje em dia, só que a gente usa o leite condensado, né? Então esse doce, ele ficou muito famoso, era o docinho do brigadeiro, né? Porque era para apoiar a campanha do Eduardo Gomes. Então assim, tinha encontros de políticos, encontros de cabos eleitorais e todos iam para comer o docinho do brigadeiro. Era um docinho muito gostoso. E ele também usava o slogan da sua campanha: vote no brigadeiro, que é bonito e é solteiro. Então o nome brigadeiro ficou muito forte naquela época. E assim, logo esse doce tão famoso passou a ser chamado brigadeiro apenas. Não ficou o docinho do brigadeiro, ficou conhecido como brigadeiro. E o mais interessante, gente, é que nessa eleição, com todo esse esforço, ele ainda perdeu as eleições, mas a gente ganhou o brigadeiro, né? Que é famoso até hoje, tem diversos tipos, em todas as festas o brigadeiro é presente. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Mais uma curiosidade, né? Mas assim, é legal saber a origem de um doce que a gente usa tanto hoje em dia, não é verdade? Mais uma curiosidade de como eu comecei, quando eu comecei, de repente isso serve para despertar aquela vontade em você, para você começar um novo negócio, para te dar força para isso. Bom, eu comecei 20 anos atrás, eu vendia bombons de morango na escola. Então assim, eu já gostava de doce e já queria minha independência financeira, porque com os bombons que eu vendia, eu comprava minhas próprias roupas com 15, 16 anos. Então, para mim sempre foi muito gratificante eu ter minha liberdade financeira. Eu conseguia angariar tudo que eu tenho hoje. Eu conseguia passear com as minhas amigas, ir no shopping e tal. Depois na faculdade conseguia viajar, com tudo isso com os doces. Já fiz viagem internacional algumas vezes. Então, assim, desde sempre o brigadeiro, o doce foi assim um carro-chefe para minha vida, foi algo muito importante. Eu fiz 2 faculdades, eu fiz nutrição e tecnologia em alimentos. As duas são ligadas a doce, né, alimentação, enfim. E de certa forma me ajudaram, né, a conhecer, a ter todo esse conhecimento, ajuda na validade, no armazenamento, no desenvolvimento de novas receitas. Então, assim, tudo isso é uma bagagem que eu já trago há 20 anos, né? Eu venho carregando isso há 20 anos. E nesse curso, assim, praticamente eu vou entregar para vocês de uma forma muito rápida tudo isso que eu já tenho de conhecimento e também de experiência, né? Então, assim, na escola eu fiz os bombons de morango, depois eu entrei na faculdade. E como o bombom de morango tinha validade muito curta, eu precisava de algo que tivesse uma validade maior, porque pensa, eu estudei faculdade, era integral, período integral, eu não ia conseguir fazer todos os dias o bombom de morango, porque eu também tinha que estudar. Era um curso difícil, integral, os primeiros anos, muito assim, fisiologia, anatomia, era muito, precisava de muito estudo. Então eu precisava fazer alguma coisa que tivesse a validade maior. Comecei a fazer as trufas, daí minhas amigas pediram ovo de Páscoa, o primeiro ano foi um desastre. Eu não sabia da choque e chocolate, inventei de fazer ovo de Páscoa. A pessoa tinha que levar, olha só que engraçado, eu entregava o ovo de Páscoa numa sacolinha com gelo, porque senão, se tirasse ele de fora da geladeira, já começava a derreter. Mas tudo isso é aprendizado, né, gente? Então, assim,
no tombo que a gente aprende. Claro que você não precisa passar por tudo isso, né? Não precisa testar, dar errado um brigadeiro. Aqui eu vou te ensinar certinho como fazer, as dicas, tal, como armazenar, como você preparar uma festa grande, um casamento grande, né? Então, depois eu entrei em tecnologia em alimentos e eu trabalhava como nutricionista meio período. Mas assim, não era algo que eu amava, né? Eu gostava, mas eu gostava mais de fazer doce. Então surgiu o primeiro casamento. O casamento de uma amiga de um amigo meu. Depois teve o da minha amiga, daí já foi aqui na minha cidade mesmo, já foi um casamento maior. Ela confiou e a gente fez o casamento dela, montou tudo, saiu perfeito, doces deliciosos. Claro que tem os perrengues no meio, né, gente? Mas daí a gente vai aprendendo. E a partir daí comecei a atender festinhas e foi surgindo encomenda. E uma fala pra outra, naquela época não tinha Instagram ainda, era o boca a boca e uma ligava e não sei o que, não tinha WhatsApp. Mas foi assim, uma passando pra outra até que eu tive que sair do lugar que eu trabalhava como nutricionista. E comecei a viver exclusivamente de doces, né? E assim, é algo que eu tenho muito orgulho de falar, porque eu consigo várias coisas, eu consigo através do doce, né? Então, assim, se eu conseguir, você também consegue, né? É algo assim atingível, é algo que você pode, tendo dedicação, tendo esforço. E também nessa época que a gente tá, agora a gente tá no meio do ano, né? A gente tem que se preparar para o fim do ano. O fim do ano é loucura, é cheio de festa. Agora a gente está no momento de pandemia, já estamos vacinando. Hora que passar essa pandemia, gente, vai chover casamento, vai faltar fornecedor. Então você tem que estar preparado, porque o momento é o fim do ano e depois de pandemia vai chover encomenda e vai faltar fornecedor. Eu hoje em dia recuso encomenda antes da pandemia, antes de acabar essa pandemia. Eu tô me preparando, tô ampliando para o fim do ano, porque o fim do ano eu sei, todos esses anos eu sei que fim de ano é correria. Chega outubro, novembro, dezembro, você tem 2, 3 casamentos na semana, e cada casamento é no mínimo 1.000 doces, um casamento para 200 pessoas. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar, buscar novas receitas, né? Buscar qualidade, buscar padronização. Então tudo isso a gente tem que preparar com antecedência. Então nesse curso eu vou ensinar tudo isso para vocês, como preparar, como ter um brigadeiro de qualidade, um brigadeiro padronizado, um doce que as pessoas vão lembrar de você depois, certo? Então não percam, cada aula desse curso tem uma dica importante, tá bom? Então agora a gente vai falar dos nossos materiais que a gente vai utilizar e também a função de cada ingrediente. Então é importante uma panela de fundo grosso e antiaderente, certo? Eu uso essa, ela é muito boa, não gruda nada. Ela é da marca Tramontina Paris, não precisa ser necessariamente essa. Se você não tiver uma antiaderente e de fundo grosso, também não vai ser por isso que você vai deixar de participar, certo? Uma espátula em silicone, aqui a gente conhece como pão duro também. Então essa espátula, ela vai raspar todas as bordas da nossa panela. Eu uso ramequins, assim, esses potinhos para separar os ingredientes, deixar tudo separadinho antes de eu iniciar. Uma balança, gente, é um item muito importante, porque a gente vai padronizar a nossa receita e também a gente vai padronizar o tamanho dos nossos doces. Essa balança é baratinha, R$40 você compra, porque a gente vai precisar pesar alguns ingredientes e também o brigadeiro a gente padroniza esses de 15 gramas, você pode usar de outro peso também, mas para deixar um brigadeiro certinho. Então agora a gente vai falar dos ingredientes. O principal ingrediente do brigadeiro é o leite condensado. Então é importante que seja um leite condensado de ótima qualidade, certo? Que seja de 6 a 8% de gordura. Então essas principais marcas, né? O Leite Moça, o Piracanjuba, tem cidade que tem o Condessa, aqui não tem. Glória, são todas marcas excelentes, certo? E eu já testei todas, eu utilizo todas. Eu vejo que tá mais barato no mercado. A gordura no leite condensado, no brigadeiro, ele vai deixar o seu brigadeiro mais brilhoso e mais macio.
Então as gorduras que a gente usa é a manteiga, o creme de leite. Eu uso os dois, eu uso a manteiga e o creme de leite. Nos brigadeiros mais simples eu uso a margarina. Uma margarina com no mínimo 80% de lipídios. Já nos brigadeiros mais gourmets eu gosto de utilizar a manteiga sem sal. E o creme de leite, também um creme de leite de boa qualidade, a partir de 17% de gordura, tá? Daí tem diversas marcas no mercado também. O chocolate também, utilizar um chocolate de boa qualidade, ou você pode usar o chocolate em pó 100% ou 50%, daí a gente vai mudar no peso, certo? E o chocolate em barra vai deixar o seu brigadeiro mais cremoso. Mas isso eu vou ensinar durante o curso, porque tem receitas que a gente vai utilizar o chocolate em pó, tem receita que a gente vai utilizar o chocolate em barra junto, já tem receita que a gente vai usar outros ingredientes, né? No caso, um brigadeiro de morango, a gente não vai usar chocolate, a gente vai usar um quick de morango para dar o sabor. Nas nossas receitas, em todas as nossas receitas, a gente utiliza a farinha de trigo. É bem pouquinha a farinha, são 6 gramas por receita, isso é padronizado, e ele vai estabilizar o nosso brigadeiro, vai evitar com que ele açucare logo, a consistência dele vai ficar ótima, mesmo assim vocês vão observar em todas as nossas massas. Então é uma questão de validade mesmo. Também poderia usar a glucose de milho, mas eu prefiro a farinha, eu acho ela mais fácil de usar e dá um resultado melhor, certo? Então é isso, gente, esses são nossos principais ingredientes. Lembrando que a gente também vai usar algumas castanhas, a gente vai usar damasco, a gente vai aprender a usar pasta saborizante. Então são diversos ingredientes, diversos modos de preparos que a gente vai aprender durante o curso. Espero que aproveitem muito, anotem cada dica que eu vou passar porque são muito importantes. E hoje a gente vai começar com o nosso brigadeiro gourmet ao leite tradicional. Para esse brigadeiro, eu vou utilizar uma panela de fundo grosso, antiaderente. Se você tiver dessa é melhor, se você não tiver, não vai ser por isso que você vai deixar de fazer esse brigadeiro. Por que eu utilizo essa panela? Porque nela o brigadeiro, eu não vou desperdiçar nada de brigadeiro. A gente vai utilizar uma lata de leite condensado, 395 gramas. É importante que seja um leite condensado de boa qualidade. A gente vai utilizar 6 gramas de farinha de trigo, que vai ser para estabilizar nosso brigadeiro, para ele não cristalizar rápido. A gente vai utilizar 15 gramas de cacau em pó. Eu utilizo 100% cacau. Se você utilizar uns 50%, você dobra essa quantidade, coloca 30 gramas, por exemplo, de chocolate 50%. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. O creme de leite é bom que seja pelo menos 17% de gordura, que ele vai conferir uma qualidade melhor para o seu brigadeiro. 15 gramas de manteiga sem sal, uma colher de sobremesa rasa. E também no final a gente vai utilizar 50 gramas de chocolate ao leite. É importante que não seja fracionado, porque esse chocolate nobre, ele vai dar uma qualidade, um resultado final muito melhor. E para cobrir, a gente vai utilizar um confeito gourmet também, algum confeito, não aquele confeito granulado tradicional, para ele ser um brigadeiro gourmet. Tem o brigadeiro, o granulado, chama granulê da marca Mel, que eu gosto muito de utilizá-lo. Só que aqui tá em falta, não encontrei em nenhum lugar. Então eu vou utilizar esse da Calebu, que é um granulado belga, tá? Ele é um pouquinho mais caro, mas assim, poderia ser o outro também. Esse aqui eu gosto de utilizar no meu brigadeiro belga, que daí na massa também eu coloco chocolate belga, certo? Bom, então na panela já tá meu leite condensado. Eu vou acrescentar o cacau. E antes de ligar o fogo, eu vou misturar primeiro só o cacau no meu leite condensado, deixar ele bem homogeneizado. Depois vou acrescentar a farinha de trigo. Tá um barulhinho de reforma, mas já me para. Então, misturei o cacau. Agora eu vou colocar a farinha de trigo e misturar também
sem acender o fogo. Deixar bem homogeneizado, para depois eu não ter grumo, para não ficar um brigadeiro cheio de bolinhas. Então misturei, tá bem homogêneo aqui o leite condensado com o cacau e a farinha de trigo. E agora eu vou acrescentar o creme de leite e a manteiga. E vou misturar bem antes de acender o fogo também. Misturar. Bom, então agora a gente vai acender o fogo do nosso brigadeiro. Os ingredientes estão aqui, exceto o chocolate ao leite que a gente vai colocar no final, o chocolate ao leite picadinho. Então vamos acender o fogo. O fogo a gente utiliza o médio a alto. Observe que essa boca é uma boca pequena, porque a gente está fazendo só uma latinha de leite condensado, né? Então a gente pode otimizar o nosso trabalho, fazer de repente numa panela maior, fazer 2, 3 latinhas, e a gente usa um fogo alto. Por quê? Se a gente deixa no fogo baixo, o nosso brigadeiro vai demorar muito para cozinhar, para chegar ao ponto, e ele vai ficar um brigadeiro, uma massa mais escura e uma massa mais puxenta. Então a gente gosta de um brigadeiro cremoso, que a gente morde e não fica aquele brigadeiro esticando. Eu gosto de um brigadeiro cremoso. Então o que vai interferir nessa textura do brigadeiro é o fogo, a temperatura do fogo que a gente vai utilizar. A questão de ficar mais escuro, aqui no brigadeiro não vai interferir tanto. Mas já se a gente vai fazer um brigadeiro branco, um brigadeiro de churros, um brigadeiro de baunilha, alguma coisa assim, já vai deixar a sua massa escura. Então é interessante que essa massa seja uma massa branquinha, certo? Aqui do meu lado eu já deixei um prato e eu coloquei o papel filme aqui por cima dele, que vai ser aqui que a gente vai colocar o nosso brigadeiro depois de pronto. Porque se a gente deixar na panela, ele vai continuar cozinhando e vai passar do ponto o nosso brigadeiro. Então eu coloco num prato de porcelana, que ele vai esfriar mais rápido, e eu deixo o papel filme, porque daí eu não vou sujar um prato, eu não vou ter desperdício, e nesse próprio papel filme a gente vai armazenar o nosso brigadeiro. Aqui já tá começando a ferver. Lembra de sempre tirar de todos os cantinhos o brigadeiro para ele não grudar, para ele não queimar, e mexer bem. Gente, nesses 3 dias de curso gratuito, eu vou ensinar 3 receitas maravilhosas para vocês. Que a partir desses brigadeiros você já pode começar a vender ele avulso, já pode ter uma renda, né? Então, o que acontece? Para brigadeiro de festa, a gente padroniza 15 gramas, é o que eu gosto de usar, certo? E de repente, para vender unitário, você pode fazer um brigadeiro um pouquinho maior, de 25 gramas, ou pode montar uma caixinha de brigadeiros para vender com 3 sabores. Amanhã a gente vai ter um curso super legal também de brigadeiro brulê. É um brigadeiro saborosíssimo, um brigadeiro muito fino que a gente vai poder utilizar em casamento, a gente pode usar em 15 anos, pode usar em batizado. É um brigadeiro muito diferenciado. E também, no nosso último dia de curso, nosso 3º dia de curso, a gente vai fazer um brigadeiro de Kinder Barrinha. É um brigadeiro branco, gourmet, que vai recheado. A gente vai colocar de cobertura raspas de chocolate e um pedacinho de Kinder Barrinha em cima. Então, assim, é um doce sensacional. É um doce super em alta, que todo mundo gosta.
gosta de um brigadeiro mais escuro, você pode colocar um pouquinho mais daquele cacau também. Eu, como é um brigadeiro ao leite, então pra mim aquela quantidade é suficiente. E a gente vai colocar também o chocolate no final, né? Mas isso daí vai do gosto de cada um. De repente na sua região o pessoal gosta de um brigadeiro mais amarguinho, então vai depender da sua clientela também, né? Isso é um detalhe. Então, ó, observa a gente sempre mexendo no fundo e no canto da panela. E a cada dica, gente, igual essa dica do papel filme, é uma dica sensacional, uma dica que você vai otimizar seu tempo, você não vai ter desperdício. Eu vou mostrar pra vocês quando eu abro como que fica o meu brigadeiro. Ele não gruda, você não vai sujar a louça, você não vai sujar a bancada. Então, assim, é uma diquinha que já vale ouro, né? Como é só uma latinha, então rapidinho a gente chega no ponto. Gente, ó, pra vocês fazerem esse brigadeiro, testem, faça com a família, tira foto, me marca nos stories. O nosso Instagram é Sulis Doces Finos, com 2 L e Y, eu vou deixar na descrição do vídeo. Marca lá que eu vou repostar, tá bom? Então quero todo mundo fazendo esse brigadeiro. E depois me conta se foi sucesso ou não. Depois de algum tempo, a gente vê a necessidade de mudar algumas receitas, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar aberto à mudança. Eu sempre gostei muito de doce, mas a hora que eu mudei para esse brigadeiro, é bem difícil resistir, viu? E assim, muitas clientes observando essa qualidade do brigadeiro, falando, nossa, como mudou, como o seu brigadeiro tá gostoso e tal. E isso vai fazer a cliente indicar uma para outra, né? Porque tem a qualidade que todo mundo espera e deseja. Já estaria num ponto para recheio, né? Já está desgrudando da panela, mas eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Então, sempre mexer bem esse brigadeiro, tirar tudo das bordinhas. O chocolate eu gosto de utilizar em gotas, porque facilita o meu trabalho. Não vou precisar deixar bem picadinho, nem derreter. Como o brigadeiro vai estar quente, então ele já derrete com o próprio calor do brigadeiro. Eu utilizo muito chocolate da marca Melken. Ele é um chocolate muito bom. O sabor dele é muito bom. Ele é muito prático por 100 gotas. Ele é um chocolate nobre. Ele já tá soltando da panela. Mas a gente vai ver que ele tá pronto quando ele vira uma bola só na hora de mexer. E ó, observa que ele ainda tá escorrendo.
Então é sinal que ele não tá no ponto, ele vai cair aos pedaços. Já tá chegando. E a hora que a gente passa a espátula no meio, ele demora pra juntar, quando ele chega ao ponto. Então aqui, ó, ele já tá um brigadeiro só. Uma bola só. Mais um pouquinho. Já virou um brigadeiro só. E ó, cai já mais aos pedaços, não cai escorrendo. Então é um sinal que tá no ponto esse meu brigadeiro. Apaguei o fogo. E vou acrescentar o meu chocolate ao leite. Mexo bem, até ele incorporar totalmente. Então já tá homogênea a massa. Vou despejar aqui no nosso papel, baixo o filme. Então, olha só a panela, fica praticamente limpa, né? Aqui meu brigadeiro, eu vou tampar. Ele já tá pronto para armazenar. Se eu vou usar ele hoje, por exemplo, eu já preparo a massa um dia anterior e deixo ela descansar em temperatura ambiente. Aqui eu tenho a minha massa que eu preparei ontem. Então a gente já vai preparar esses brigadeiros. Vou só mostrar uma coisa para vocês, olha, que eu falo da praticidade do papel filme e da nossa massa, a textura da nossa massa. Olha só, não gruda nada. É um brigadeiro totalmente macio, cremoso. E ele não vai grudar no papel filme. Então, eu vou preparar aqui pra gente enrolar esse nosso brigadeiro. Então, agora a gente vai enrolar o nosso brigadeiro. Então, eu peguei aqui um pouquinho de manteiga, vou passar um pouquinho na minha mão e um pouquinho na balança, porque eu vou pesar meu brigadeiro na balança, certo? Aqui já tá meu granulado, que eu já falei pra vocês que eu tô utilizando o granulado belga da Calebu, porque eu não encontrei o nacional, que eu gosto de usar da Belkin para brigadeiro gourmet. Se fosse um brigadeiro belga, eu teria que usar obrigatoriamente o belga. Então, liguei a balança, vou porcionar bolinhas de 15 gramas. Então, a mão aqui já é meio treinada. Já vou fazer um tanto a mais aqui, porque eu sei que já tem gente esperando por esses brigadeiros deliciosos. Certo? Então, aqui eu tenho 6 bolinhas. Vou enrolar. Colocar aqui no meu granulado. Vai bem pouquinho manteiga na mão, porque como essa massa ela já vai a gordura e é uma massa firme, boa, não precisa, não tem a necessidade de colocar um monte de manteiga aqui. Então isso aqui não vai interferir em nada no sabor do brigadeiro. Vou fazer mais umas bolinhas.
fazer uma quantidade maior, eu utilizo uma assadeira já para otimizar meu tempo, sabe? Já faço várias bolinhas, a gente vai ter que higienizar nossa mão. E agora a gente vai bolear novamente. Então, aqui eu já deixei minhas forminhas, tá? Vou usar essa quadradinha e o nosso fundinho de plástico para dar um acabamento no nosso doce. Então, a gente passa o doce no granulado, enrola novamente para ele ficar bem acabadinho. Observa, esse brigadeiro ele não vai desmanchar, não vai ficar torto. Você pode utilizar essa forminha sem se preocupar. Um brigadeiro padronizado. Então é um brigadeiro, assim, um brigadeiro gourmet mesmo. Você pode cobrar o preço justo, né? Porque quem conhece, quem experimentar a qualidade desse brigadeiro vai voltar. Os brigadeiros estão cobertos. Agora eu vou guardar na forminha. Então vamos falar de rendimento. Eu esqueci de pesar, então vou pesar essa massa que a gente acabou de fazer. Ó, 498 gramas, então dá aproximadamente 33, 34 brigadeiros. Então assim, com 3 receitas dessa, a gente consegue fazer 100 brigadeiros, tá? Aproximadamente. Então assim, na hora de calcular, é que depende muito de cada cidade. Então eu costumo utilizar uma planilha que eu jogo lá o valor de cada ingrediente, a quantidade, e no final ela já vai me dar meu preço com o meu lucro. E cada alteração que tem no preço da matéria-prima, eu coloco e automaticamente no final o meu preço já fica pronto, sabe? De repente uma alteração pequena eu não vou fazer na tabela, né? Uma alteração por causa de centavos, mas se tem uma mudança um reajuste muito alto na matéria-prima, a gente tem que fazer o reajuste no nosso produto final também. Bom, gente, então aqui nossos brigadeiros, lindos, perfeitos, ótima qualidade. Eu vou mostrar mais de perto para vocês. Olha só, um brigadeiro delicioso, um brigadeiro gourmet que você pode fazer de 25 gramas para vender de unitário. Você já pode fazer uma renda extra a partir desse brigadeiro, que ele é o tradicional que todo mundo gosta, tá? Mas amanhã, gente, não perca, porque a nossa aula de brigadeiro brulê é sensacional, é uma técnica diferente, a gente vai precisar do maçarico para isso, mas tem hoje em dia um mini maçarico, para você que está começando, pode usar um mini maçarico, que é baratinho. A gente só vai caramelar um pouquinho o açúcar em cima, para fazer uma diferença nesse brigadeiro, para você poder comercializar ele para casamento, para 15 anos, para essas festas mais finas, tá bom? Então eu espero vocês, não percam a nossa aula, vai ter muita dica como essa, tá? E a gente vai fazer um brigadeiro bem gostoso. Então, até mais, gente!